E além de todas as informações sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados da trama golpista, condenação que aconteceu ontem, no meio da noite de quinta-feira, dia 11 de setembro, a gente vai falar da notícia mais quente de hoje, de agora a pouco. Porque a Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira o Careca do INSS, apontado como um dos operadores do esquema da farra do INSS, revelada pelo Metrópolis lá em 2023. O empresário Maurício Camisotti também foi preso pela corporação. As ações são cumpridas no âmbito da nova fase da fase da operação sem desconto, da nova fase da operação sem desconto, que investiga fraudes em descontos de aposentados e pensionistas do INSS. As ações são cumpridas no âmbito dessa nova fase da operação sem desconto e eu vou conversar já com quem está bastante por dentro do assunto, que são os meus colegas aqui de estúdio, o Gabriel Bus, nosso coordenador de política aqui do Metrópolis, e o Fábio Serapião, nosso colunista que cobre Polícia Federal, Judiciário. Muito bom dia aos dois. Os dois estão comigo no estúdio porque hoje era mais um dia, ou o último dia, melhor dizendo, do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, como eu já apresentei aí na nossa abertura, o ex-presidente Jair Bolsonaro já está condenado a 27 anos de prisão. E aí a gente vai abrir com os meninos que acabaram vindo por causa disso, para falar sobre, primeiro, a operação agora, essa nova fase, né, da operação sem desconto que prendeu o Careca do INSS e o Camisotti. Quem são essas duas pessoas, o Fábio Serapião? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. 5 meses depois da primeira fase da operação sem desconto, né, que foi em abril, a Polícia Federal está realizando, já tivemos outras fases, mas só de apreensão de bens, mas agora pela primeira vez a Polícia Federal prende pessoas que são citadas como o núcleo duro ali do esquema da farra do INSS. Foi preso o Careca do INSS, né, que é apontado como o principal operador lobista do esquema, e o Camisotti, que é o dono de algumas entidades ali que faziam esses descontos. Camisotti preso em São Paulo, o Careca do INSS preso aqui em Brasília. Essa investigação também, a nova fase, ela fez buscas no escritório do Nelson Williams. O Metrópolis Luiz Vassalo revelou lá no início da farra do INSS que o Nelson Williams tinha feito algumas transações com o Camisotti, né, que é dono, entre outras entidades, da Ambec, e agora ele foi alvo de busca, ele e um sócio dele foram alvos de busca da Polícia Federal hoje. A gente está aguardando, apurando aí algumas informações sobre o caso, por enquanto só que as medidas foram cumpridas pela manhã e a gente está apurando aí para ver quais são as novidades que a Polícia Federal encontrou para fazer essas prisões hoje, né? Lembrando que lá em abril teve o Careca já foi alvo, o Camisotti foi alvo de busca, mas até então não tinha, a Polícia Federal dizia que não tinha nenhum elemento para fazer a prisão. E agora, pelo jeito, com o andar da investigação, ela encontrou outras informações e os dois foram alvos de prisão. A gente está monitorando, acompanhando e daqui a pouco a gente traz mais um pouquinho de informação, Natália. O Gabriel Bus, a gente deu ontem, né, aqui, reforçou a informação que quem trouxe pra gente num primeiro momento foi, lá na segunda-feira, o vice-presidente da CPMI do INSS, o Duarte Júnior, aqui em entrevista comigo no Acorda Metrópolis, que na próxima semana a gente teria o Careca do INSS na segunda-feira, agora, né, na CPI, e o Camisotti lá na quinta-feira. Agora resta, portanto, a gente saber como é que a CPMI do INSS vai reagir, né, a essas informações, atualizações sobre o caso dos dois e quem que eles vão colocar no lugar. Claro, não falta gente para eles ouvirem, né, tem diversos requerimentos aí que eles já aprovaram, então tem uma fila grande de pessoas importantes para a CPMI interrogar ali e conversar também, né. Natália, bom dia a você, bom dia ao Serapião, a quem nos assiste. É um caso que com certeza vai desdobrar na CPMI do INSS, que está prevista na segunda-feira para ouvir o Careca do INSS. A gente ainda não tem certeza se ele vai comparecer ou não, há uma interpretação de que sim, de que mesmo preso, como ele está convocado, ele compareça, mas a gente também está indo atrás do presidente da comissão, relator, do vice-presidente, o Duarte Júnior, para entender como é que vai funcionar esse depoimento na CPMI, uma vez que ele está preso. Ele também
tenta ali um habeas corpus para poder ficar em silêncio. Então, tudo isso a gente vai monitorar nessas próximas horas e até a segunda-feira, que é o dia que está marcado o depoimento dele. Mas como você falou, se ele não for, ou se ele for e ficar em silêncio, é óbvio que vão vir outros depoimentos, mas é claro que tudo que for revelado hoje pela Polícia Federal ao longo do dia, sobre o que foi preso, o que não foi preso, o que a Polícia Federal descobriu de maior dentro desse caso, vai ser usado sim, vai ser levado para a CPMI e para ser explorado, uma vez que nessa semana a gente teve dois ex-ministros da Previdência pondo na CPMI, Carlos Lupe, tendo que reconhecer ali, embora tenha conseguido responder as perguntas, teve que reconhecer que subestimou o tamanho do problema. E ontem, o ex-ministro da Previdência, José Carlos, né, que já é Mohamed, ele também reconhecendo ali que ele nega que havia, ele afirma, perdão, que havia avisos da CGU, mas ele negava que tinha sido informado sobre descontos indevidos. E aí depois veio a revelação de que há documentos do Ministério Público que afirmam que sim, havia sido avisado ainda lá atrás, quando ele era superintendente do INSS em São Paulo, em 2018, de que esses descontos indevidos haviam. Então fica um pouco claro, Natália e Serapião, de que esse esquema começou há muito tempo, não foi no governo Lula, não foi no governo Bolsonaro, mas em 2018, ainda no governo Michel Temer, já havia essa suspeita. Fábio Serapião. Só lembrando a importância de Camizotti e Careca do INSS, Natália. O Careca primeiro é apontado como um lobista e é apontado como a interface entre as entidades e os empresários que eram donos de entidades que faziam os descontos indevidos, né? A Polícia Federal ali, na primeira fase da Operação Sem Desconto, já havia mapeado várias transações de empresas ligadas ao Careca do INSS para servidores do INSS. Então a Polícia Federal aposta no Careca como aquela pessoa que vai fazer o link entre os empresários e os servidores públicos e também com políticos. Essa sempre foi a expectativa desde o início da investigação, de que o Careca do INSS poderia abrir portas dessa investigação para saber quem eram os padrinhos políticos e quem são aqueles políticos que conseguiram manter esse esquema por tantos anos. Como o Gabriel Bus falou, isso já vinha desde Michel Temer, governo Bolsonaro, enfim, são vários anos que esses descontos estavam sendo realizados. E aí entra o Maurício Camizotti, né, que é o outro alvo. A Polícia Federal já tem no material, a CGU, Polícia Federal, um pouco de uma foto do que era esse esquema, que mostra que tinham mais de 40 entidades envolvidas, mas tinham aquelas que tinham um histórico de ter filiados, de ter uma atuação sindical, e outras que foram criadas só para fazer os descontos indevidos, né? É aí que entra o Maurício Camizotti. Como mostrou o Metrópolis lá quando revelou o caso, o Camizotti estava à frente de algumas entidades que não tinham qualquer ligação com essa base sindical. Essas entidades ligadas a ele, a principal, a AMBEC, elas foram criadas, colocadas no papel, estavam em nome de laranjas, e foram as entidades que, a partir de 2021, 2022, tiveram um salto de arrecadação. Isso sem ter associado, sem ter nada, sem ter nenhuma ligação com o sindicalismo. Então a Polícia Federal coloca essas entidades ligadas tanto ao Careca como ao Camizotti, porque o Careca atuava para essas entidades também do Camizotti, colocam ela como aquelas entidades que foram criadas só para tirar dinheiro dos aposentados. Então é muito importante essa operação de hoje, essas duas prisões de hoje, por causa disso, porque elas abrem uma nova frente de investigação para a Polícia Federal. A Polícia Federal já vinha seguindo esse caminho do dinheiro, de Careca, de Camizotti, e pelo jeito agora encontraram alguns indícios que resultaram na prisão dos dois, Natália. Maravilha. Bom, seguindo aqui nessas informações, né, que vão chegando aos poucos, que além dos 2 mandados de prisão preventiva, também são cumpridos 13 mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal nos estados de São Paulo e no Distrito Federal. E agora, meninos, eu queria que hoje a gente vai ficar falando sobre esses 2 grandes assuntos.